Prontinho. Vamos lá. Então, gente, importante depois que vocês preparem aí papel e caneta na mão, porque a gente vai fazer uma técnica hoje de libertação emocional para trabalhar o perdão e vai ser bem legal, tá? Eu prometo que dessa vez, eu sempre fico 2 horas aqui conversando com vocês, né? Mas dessa vez eu vou tentar fazer tudo aí numa horinha, 1h30, para não ocupar muito tempo de vocês, tá bom? Mas vamos seguir então. Perdão. Por que trabalhar o perdão, né? Na aula passada, né, no encontro passado da segunda-feira retrasada, a gente falou sobre... a gente tocou no assunto do perdão, né? Que o perdão é uma forma importante para a gente poder conseguir despertar aí o nosso melhor, despertar a nossa melhor versão, aquilo que a gente tem em essência. O perdão é um dos passos para que a gente consiga, de fato, ser quem a gente é, né? Viver aquilo que a gente tem dentro da gente, a nossa essência, o nosso real, nossa verdade, né? E aí eu comecei a falar de perdão no nosso último encontro e falei que o perdão dava um belo de um bate-papo. E aí eu montei essa estrutura para a gente conversar hoje sobre o perdão. E para a gente poder começar, eu quero, né, deixar claro para vocês, talvez a Sheila e a Débora que não acompanham, não sei se elas acompanham o meu trabalho, mas eu costumo muito dizer que o pensamento, aquilo que a gente pensa, sempre gera uma emoção. E essa química que acontece dentro do nosso corpo, ela nos permite tomar ações, atitudes que podem ser boas ou não tão boas. Então, se eu pedir para vocês lembrarem de uma situação do passado de vocês feliz, todo mundo aqui vai ficar feliz. E isso vai fazer com que vocês fiquem bem durante o dia, que vocês tenham atitudes positivas, né? Por quê? Porque vocês estão preenchidos de uma química, de hormônios positivos, ocitocina, dopamina, que são hormônios bons, que nos fazem tomar atitudes boas, boas escolhas. Se eu pedir para vocês lembrarem de algo do passado de vocês muito triste, muito ruim, vocês vão automaticamente ter emoções ruins. E essas emoções, elas são geradas justamente por esses hormônios ruins, que é, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, a cortisona, que são hormônios que nos afetam, que nos atrapalham a vida. E quando a gente está dominado por esses hormônios, né, por esses sentimentos, por essas emoções ruins, a gente acaba tomando ações condizentes. E essas ações vão trazer resultados, e aí a gente pode estar atrapalhando o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso futuro e tudo mais. Então é muito importante a gente entender que a falta de perdão, ela vem de muitos sentimentos negativos que a gente tem dentro da gente, né? Se a gente parar para pensar, por que a gente não perdoa o fulano? Provavelmente porque ele nos causou algum sentimento, né? Ele fez alguma coisa que isso nos gerou algum tipo de sentimento e esse sentimento está aqui dentro da gente. Então, a raiva, a amargura, a tristeza, a insegurança, a vingança, né? O ressentimento, a culpa, todos esses sentimentos dentro da gente, eles atrapalham a gente ou o outro? É a gente, né? Tanto que, como diz, né, o famoso Shakespeare, o veneno é a falta de perdão, né, é um veneno que você toma achando que vai matar o outro, né? Então, a gente se alimenta dessa falta de perdão, desse sentimento da raiva, da culpa, desses sentimentos ruins, e justamente o que acontece é que quem acaba sofrendo somos nós mesmos, não é o outro. Para o outro, tá tudo bem. Para o outro, as coisas estão simplesmente acontecendo, as coisas estão simplesmente fluindo e não tem nada que atrapalhe aquela pessoa. Aquela pessoa te causou um baita de um problema, mas na verdade, o maior problema é o que você está fazendo com toda aquela emoção dentro de você, né? Então, é muito importante que a gente comece a perceber que sentir raiva do outro, sentir tristeza pelo que o outro fez, guardar esses sentimentos ruins dentro da gente não atrapalha o outro, atrapalha apenas a gente.
Deixa eu só tentar fazer um negócio na minha tela aqui, porque eu não sei porquê, mas eu não tô vendo vocês. O que eu fiz aqui que eu não sei? Bom, agora eu tô vendo vocês. E parará, parará. Aqui, pronto. Então, outra coisa importante que a gente falou da outra vez. Sentimentos ruins dentro da gente nos fazem vibrar em energias, né, numa frequência negativa. E como a gente já sabe que energia positiva atrai energia positiva, energia negativa atrai energia negativa, se a gente está vibrando com sentimentos ruins, com sentimentos de raiva, de tristeza, enfim, todos esses sentimentos que são sentimentos pesados, a gente está vibrando nessa frequência. E a gente está atraindo o que para a nossa vida? A não ser coisas compatíveis. Então é muito importante a gente começar a abrir a nossa mente de que o perdão não é uma salvação do outro, ele é uma salvação nossa mesma. Porque quando a gente para pensar, toda vez que a gente não perdoa o outro, a gente se mantém agarrado nele, a gente se mantém preso nele. É como se tivesse uma bola de ferro nele e em você. Você não perdoa ele. Ele não segue a vida dele porque ele está amarrado dentro de você. E você não segue a sua vida porque você está amarrado também àquilo que aconteceu. Aquele problema que aconteceu, aquilo que a pessoa fez, né? Então, a falta de perdão faz você vibrar numa frequência, numa das frequências mais baixas que a gente tem. E toda vez que você está vibrando numa frequência negativa, você está atraindo mais coisas negativas na sua vida. Então, é muito importante a gente entender isso. E aí, o grande X da questão do perdão não é simplesmente o ato de perdoar, mas sim a dificuldade da gente perdoar, né? E se a gente parar para pensar, por que é difícil a gente perdoar? Por que a gente não consegue perdoar, né? Temos alguns motivos do porquê a gente não consegue perdoar. Um deles é que justamente a gente acha que se a gente perdoar o outro, a gente vai estar aceitando aquilo que o outro nos fez. A gente vai estar concordando com a atitude errada do outro. A gente vai estar validando, a gente vai estar dizendo que o que ele fez é certo, né? E aí a gente acha que é desse jeito, né? Que a gente acha que se a gente perdoar, a gente vai se unir àquilo que ele fez. E o cara que fez, a pessoa que fez aquilo pra gente, vai sair por cima da história toda. E justamente por conta deste pensamento, a gente tem muita dificuldade de perdoar. Muita mesmo, muita mesmo. É um passo muito importante a gente entender, compreender que o perdão, ele é um sentimento. Ele não é um ato, ele é um sentimento. Para eu perdoar alguém, eu não preciso chegar naquela pessoa e pedir perdão pessoalmente para aquela pessoa. Eu não preciso conviver com aquela pessoa para mostrar que eu perdoei. Eu não preciso virar melhor amigo daquela pessoa para demonstrar que eu perdoei. O perdão, ele é apenas um sentimento que está dentro de mim, dentro de você. E se você consegue entender, internalizar esse sentimento dentro de você, você de fato começa a sentir o perdão na sua vida. E faz toda a diferença. Então, um dos grandes motivos do porquê é difícil perdoar é justamente porque a gente acha que perdoar é dar razão para o que o outro nos fez. Então, se você acredita nisso, desmistifica isso da sua cabeça. Porque perdoar não é isso. Perdoar é apenas a gente aceitar esse sentimento de perdão dentro da gente. É a gente trabalhar dentro da gente aquilo que o outro fez. Tem uma frase, na verdade, o perdão, se a gente traduzir o perdão em aramaico, ele significa desvencilhar-se. Justamente porque é uma libertação. Né? Quando a gente consegue finalmente perdoar o que o outro fez, a gente consegue ganhar a nossa própria liberdade. E enquanto a gente não consegue perdoar, a gente começa a ficar preso nessa pessoa. E a gente vai criando uma prisão em volta da gente mesmo. E quando a gente vê, é a gente que está preso, não é a outra pessoa. O Mandela tem uma frase, quando ele saiu da prisão, que é o seguinte:
Quando eu saí em direção ao portão que me levava à liberdade, sabia que, se eu não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, ainda estaria naquela prisão. Por quê? O cara simplesmente se lascou na vida dele. Ele foi condenado injustamente, ele ficou preso por tanto tempo, o cara foi torturado, toda a história que ele teve. E quando ele foi preso, imagina a quantidade de raiva que ele tinha dentro dele, a quantidade de vingança que talvez ele tivesse dentro dele, a injustiça que ele teve que passar na vida dele. E se ele saísse dessa prisão, ainda com todo esse sentimento dentro dele, ele continuaria preso a tudo aquilo que aconteceu com ele. E o que ele fez? Ele simplesmente trabalhou o perdão de tudo aquilo que aconteceu. E perdoar para ele não significava concordar com o que aconteceu. Porque ele, pelo contrário, ele foi lutar contra causas, né, a favor de causas da causa dele, da bandeira dele, né? Justamente para poder mostrar que aquilo que aconteceu com ele foi injusto, foi errado, que as pessoas mereciam a liberdade, os direitos iguais e tudo mais aquilo. E se a gente parar para pensar, poxa, né, que grandeza que essa pessoa tem dentro dela. A grandeza de apenas entender que quando a gente não perdoa, quem sofre é a gente mesmo. Quem se prende é a gente mesmo. E nem o outro. Às vezes a gente sofreu uma traição muito forte na nossa vida, seja no trabalho, na relação, com um amigo, qualquer coisa. E a gente fica com aquele desejo de vingança. Aquela pessoa que cometeu aquilo com a gente, ela não tá nem aí, a vida dela tá seguindo, ela tá indo, se ela aprendeu alguma coisa com aquilo ou não, se ela tá fazendo isso de novo ou não, é problema dela. A gente tá com a nossa vida travada, parada, doente, porque toda essa carga emocional negativa, todos esses sentimentos negativos, eles geram doenças na gente, doenças físicas, né? A gente tem a doença emocional, mas a doença emocional chega um momento que ela externaliza isso numa doença física, né? E quantas pessoas desenvolvem doenças por conta de amargura, de raiva, ressentimento, tristeza, solidão, que são todos os sentimentos ruins. E quantas pessoas não se curam de doenças justamente porque desenvolvem sentimentos bons de paz, alegria, gratidão, amor, liberdade, fraternidade, enfim. Né? Então, é importante a gente compreender que o perdão, ele é um ato da gente para o outro. Não é um... E principalmente, ele é um sentimento, ele é uma sensação que vem de dentro da gente. Ele não é um ato em si. Não é eu ir lá pedir perdão para a pessoa ou dizer que perdoa a pessoa. Ele é um sentimento nosso, tá? Então é difícil a gente perdoar justamente porque a gente não entende esse conceito. Então é importante que a gente entenda esse conceito e internalize esse conceito, ok? De que o perdão não é concordar com o que o outro nos fez. É, apesar do que o outro nos fez, a gente ter a compaixão de perdoar, de ser maior que tudo isso. Né? Outra coisa que nos dificulta no perdão é mais fácil para a gente viver preso no passado. É muito mais fácil a gente viver preso contando aquelas histórias do que nos aconteceu do que a gente achar uma saída e, de fato, seguir nossa vida em frente. Às vezes é mais fácil a gente se manter num estado de, vamos chamar de vitimização, né? De que olha o que aconteceu comigo, olha o que o fulano me fez, olha o que aconteceu, e piriri, e você conta essa história para você milhões e milhões de vezes, que é muito mais fácil você ficar dentro disso do que você parar e falar, bom, agora chega e daqui para frente o que eu vou fazer? Como é que eu mudo isso? O que eu preciso fazer na minha vida para as coisas acontecerem de outra forma? Então, é importante a gente entender que para o nosso cérebro é muito mais fácil ele se manter dentro da zona de conforto dele, mesmo que a zona de conforto dele seja ruim, mesmo que a zona de conforto dele não seja tão boa assim. Então, se a gente começar a perceber que a gente tem medo de um futuro, que a gente tem medo de tomar uma atitude diferente, que a gente tem medo de sair dessa situação, que a gente tem medo de sair da zona de conforto, a gente também começa a se abrir um pouco mais
para o perdão. Porque perdoar é a gente, de fato, se desamarrar do nosso passado. Porque o que a gente precisa perdoar não é o que está acontecendo no nosso presente, é o que aconteceu no nosso passado. É aquilo que está preso na gente. Então, eu gosto muito de dizer que sofrer é inevitável. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre em vários momentos da vida, por várias situações. Sofrer é inevitável. A questão é quanto tempo a gente vai persistir em se manter dentro desse sofrimento. Quantas vezes a gente vai insistir em não tomar uma atitude para mudar o que está acontecendo. Então, é importante que a gente olhe para a gente e a gente comece a enxergar coisas na nossa vida que estão travadas hoje. Uma área da sua vida que está travada. Pode ser relacionamento, pode ser profissional, pode ser financeiro, pode ser espiritual, qualquer área da sua vida que esteja travada hoje. Provavelmente existem sentimentos de pesar, de tristeza, de culpa, de raiva, de mágoa, de vingança. E toda vez que esses sentimentos eles estão presentes na gente, exatamente no local onde está faltando o perdão. E se a gente não se desvencilhar dessas emoções negativas, a gente não vai conseguir chegar no perdão. E é justamente o amor que leva ao perdão. E é o perdão que dissolve o ressentimento e que faz a nossa vida andar para frente. Faz sentido isso que eu tô dizendo para vocês até agora, gente? Dá um joinha aí, faz um... Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Tem um chat aí, abre o microfone, tá bom? Então, vamos continuar. Falamos aqui que porque é difícil perdoar, porque a gente acha que perdoar justamente é aceitar que aquela pessoa legal, Dani, faz muito sentido. Perdoar é a gente aceitar que aquela pessoa fez e concordar com o que ela fez, né? Com aquilo que aconteceu, a gente acha que é isso. A gente acha que a gente vai dar razão para aquela pessoa. A gente acha, às vezes, que a gente vai ter que ir lá se conversar com aquela pessoa, ter que conviver com aquela pessoa pro resto da vida para provar pra gente mesmo que a gente perdoou, né? Ou então a gente acha que é mais fácil a gente se manter na nossa zona de conforto e não tomar uma atitude para a gente sair daqui e seguir nossa vida e mudar tudo que está acontecendo. Esses são dois fatores importantes e cruciais do porquê é difícil perdoar. Tem mais um motivo do porquê perdoar é difícil. Esse motivo eu gosto muito. Eu tenho trabalhado ele bastante essa semana com alguns dos meus clientes dentro dos processos de coaching. E é uma razão muito, muito, muito importante. Geralmente, a gente coloca a culpa no outro, né? A gente sempre coloca a culpa daquilo que acontece, que nos acontece em alguém, em alguma situação, em alguma coisa. Dificilmente a gente puxa a responsabilidade pra gente. A gente só puxa a responsabilidade pra gente mesmo quando tá evidente que foi culpa nossa, né? Que a responsabilidade foi nossa e a gente não tem como fugir. Mas geralmente a gente sempre tenta jogar para o outro. E isso acontece de forma tão sutil dentro da gente, que é no sentido de sem perdoar a vida trava. Isso aí, Débora, trava mesmo. Trava mesmo. Isso acontece no sentido de que se alguma coisa que o outro está fazendo está nos magoando, nos afetando, nos irritando, certamente aquilo que aquela pessoa está fazendo está disparando em você um sentimento que você já tem dentro de você. A gente fala de gatilhos, né? Geralmente a gente diz que o outro está nos magoando, o outro está nos fazendo sofrer, o outro está me machucando, o outro está me maltratando. Mas, na verdade, o outro não tem poder de fazer nada com ninguém. Eu não tenho poder de causar nada para ninguém. Nenhum de vocês aqui tem o poder de causar nada para ninguém. Nem coisas boas e nem coisas ruins. Tudo o que a gente faz para o outro apenas dispara coisas que o outro tem dentro dele mesmo. Então, quem aqui já tentou agradar uma pessoa
que gosta muito, você gosta muito daquela pessoa, aquela pessoa tá muito triste, tá para baixo, e você faz de tudo para agradar aquela pessoa e não funciona. Quem aqui já passou por isso? Dani já passou. Beleza. O que acontece? Você tá lá, a pessoa que você ama, a pessoa que você ama, pode ser seu esposo, seu marido, seu filho, seu namorado, não importa quem seja, uma pessoa que você ama, ela tá muito mal e você tá fazendo de tudo. Você já tá plantando bananeira para ver se aquela pessoa fica feliz na sua frente e não funciona. Por que não funciona? Pelo simples motivo de que eu não posso causar nada no outro, se o outro assim não quiser. A mesma coisa acontece com coisas ruins, coisas erradas, coisas feias. Um monte de gente falando aqui para mim que é verdade, já é isso mesmo, isso aí. Por quê? Justamente porque... Deixa eu voltar aqui. Cadê? Deixa eu fechar o chat. Justamente, gente, porque se a pessoa não quiser, mudar aquilo dentro dela, não vai funcionar. A gente não tem o poder de causar nada no outro, em ninguém. Nem coisas boas, muito menos coisas ruins. Né? Porque, assim, aquilo que o outro nos causa... Tem muita gente falando aqui. Deixa eu tirar o som aqui, gente. Boa, tirei. Aquilo que o outro nos causa, na verdade, não é que ele está nos causando, ele está apenas fazendo um gatilho. Sabe quando você pega um revólver na tua mão e você aperta o gatilho? Quando você aperta o gatilho, você dispara uma bala, certo? Aquela bala vai causar um efeito. É exatamente isso que acontece com a gente. A pessoa, ela tem uma atitude, aquela atitude dispara um gatilho. Esse gatilho faz a gente se sentir de algum jeito. E esse jeito que a gente se sente é algo que já está dentro da gente. Então, se eu já sou uma pessoa que tenho muita alegria, muita felicidade, se eu tô afim de ficar bem, se eu tô afim de ficar feliz, a pessoa dá risada do meu lado, eu dou risada junto. E é muito fácil daí você poder mudar o estado vibracional dessa pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que tá sempre para baixo, sempre reclamando da vida, sempre com pesar, e piriri, pororó, vida difícil, não tem crise que faça essa pessoa ficar bem. Ela não vai ficar alegre, ela não vai ficar contente. Você pode contar piada, você pode botar filme de palhaçada para ela não vai ficar feliz. Então, a mesma coisa acontece quando a gente acha que a gente causa alguma coisa em alguém. Ou quando a gente acha que o outro está causando alguma coisa na gente. Tá? Então, é muito importante a gente prestar atenção que esse conceito de que é mais fácil a gente culpar o outro é uma grande dificuldade em gerar o perdão dentro da gente mesmo. Porque enquanto a gente continuar responsabilizando o outro pelo sentimento que a gente está sentindo, a gente não vai conseguir perdoar, tá? Emendando aí, um outro motivo que nos gera dificuldade em perdoar é a falta de clareza. Porque o que acontece? Peraí, que tem alguém compartilhando a tela aqui. Ai, o que aconteceu? Luísa, você está compartilhando a sua tela com a gente, Luísa. Você pode deixar de descompartilhar? É só você apertar. Aí, share screen. Legal. Seja bem-vinda, Luísa. Então, outro motivo que gera dificuldade da gente de perdoar é a questão da falta de clareza. Porque o que acontece? O perdão, ele envolve todos aqueles sentimentos que eu falei. Raiva, tristeza, mágoa, vingança, rancor, culpa, vergonha. Se a gente não tem clareza sobre qual é o sentimento que a gente precisa trabalhar dentro da gente, esse perdão não vem. Então é muito importante que a gente comece a olhar para as nossas emoções. Quais são as emoções que aquilo que aquela pessoa fez despertou dentro de mim? Porque quando eu trabalho essa emoção dentro de mim, automaticamente isso vai ficando mais fácil, mais leve de gerar o perdão. Ok? E a gente vai trabalhar isso na prática já já, tá bom? Então por isso que eu falei para preparar
papel e caneta na mão aí que a gente vai fazer uma prática muito legal hoje. Mais um motivo do porquê é difícil a gente perdoar. Porque perdoar significa a gente desenvolver uma habilidade que nem todo mundo tem, que é a habilidade da empatia e a habilidade da compaixão. Nossa, temos 12 pessoas na sala, mais gente chegando aí, sejam bem-vindas. Bem-vindas, Lucilene, Denise, uhul, que legal, gente. Muito gostoso estar com vocês aqui. Estou falando de empatia e compaixão. Empatia e compaixão é uma habilidade muito importante que a gente precisa aprender a desenvolver. Se eu mostrar para vocês isso daqui, que cor que vocês estão vendo? Quem quer falar primeiro? Preto, muito bem. Vocês estão falando preto, né? Bom, vocês estão vendo preto, eu estou vendo branco. Eu estou vendo branco, gente. Vocês continuam vendo preto? Será que vocês estão daltônicos? Tá cheio de mulher daltônica aqui, então. É isso? Porque eu tô vendo branco? E vocês estão vendo preto? Pois bem, se eu fizer assim, que cor vocês estão vendo? Branco. Agora eu tô vendo preto, gente. E eu tô vendo preto e vocês estão vendo branco? E é aí que começa o grande problema da compaixão e da empatia. É porque cada um só quer ver o seu lado. E existe uma grande habilidade a ser desenvolvida para a gente começar a enxergar assim, ó. Branco e preto. E quando a gente começa a enxergar dos dois lados, boa, né? Muito boa, né? Quando a gente começa a enxergar dos dois lados, a gente começa a desenvolver essa habilidade dentro da gente, que é a empatia e a compaixão. E isso começa a mudar dentro da gente. É uma evolução quando a gente consegue enxergar os dois lados. É um passo a mais para a nossa evolução. Então é difícil a gente perdoar justamente porque a gente tem essa dificuldade de ter empatia e compaixão. Então esse é outro ponto da dificuldade de perdoar. E agora vem o mais tchananana de todos. Eu particularmente Luara, tá? Eu desenvolvi uma grande facilidade de perdoar. Mas eu achava que eu era a rainha do perdão. De verdade. Eu perdoava, assim, com uma grande facilidade. Eu me trabalhava, eu perdoava a pessoa, a ponto de até conseguir ver ela depois, enfim, tirar todos os aprendizados, enfim. Mas, um dia, eu deparei com a minha vida travada, e aí eu falava, o que tá faltando eu perdoar? Não é possível, já não tem mais ninguém na minha lista. E eu insistia em achar que era o problema com meu pai. Juro, eu insistia em achar que eu ainda não tinha perdoado meu pai pelo que ele fez, e piriri pororó. E aí um dia, num seminário, desenvolvendo uma atividade de perdão, uma atividade específica, eu identifiquei que, na verdade, a única pessoa na face da Terra que faltava eu perdoar era eu mesma. E, juro, foi um soco de boxe no meio do meu nariz. Porque eu vi que a minha vida estava travada de verdade justamente porque eu só não conseguia me perdoar. Eu não conseguia me perdoar de jeito nenhum. E eu não conseguia me perdoar de várias coisas, principalmente de ter mantido raiva por essas pessoas por tanto tempo. Né? Porque, querendo ou não, até eu perdoar todas elas, enfim. Coisas que eu fiz de errado comigo mesma, a forma como eu me maltratei em alguns momentos da minha vida, as cagadas, os erros, os fracassos. Eu vi que eu não me perdoei. E aí eu entendi que esse é uma das maiores dificuldades que a gente tem para perdoar. Porque para a gente poder perdoar o outro, a gente também precisa se perdoar. Porque lembra que eu falei para vocês que não é o que o outro faz, mas sim aquilo que a gente tem dentro da gente, que nos gera todo aquele sentimento?
Ou seja, a gente tem muita coisa dentro da gente que nos faz mal. E a gente precisa trabalhar isso com a gente mesmo. A gente precisa a gente mesmo se perdoar. E isso é muito complicado. Débora está dizendo, é preciso compreender o que é de dentro para fora. É isso mesmo, sempre. Só que a gente fica achando as coisas do lado de fora. A gente está sempre querendo buscar as coisas lá fora. E não tá lá fora. Tá dentro da gente. Tá sempre aqui dentro da gente. A gente só precisa parar e começar a se escutar. E esse começar a se escutar dá até também um belo bate-papo de segunda aí pra gente conversar. Como é que a gente trabalha a nossa intuição. Mas se perdoar, gente. A gente precisa. A Érica gosta de trabalhar a intuição. É isso aí, Érica. Muito bom. A gente precisa se perdoar, gente. Senão, as coisas não andam. Não andam. Então, é importante que vocês comecem a parar e olhar para a vida de vocês. O que está travada? Qual é a área que está travada? É o relacionamento? É o financeiro? É a saúde? E aí, olhando para isso, o que está faltando você perdoar? Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Quais são os fatos que aconteceram na sua vida, seja por qualquer motivo, que você precisa perdoar? O quanto você precisa se perdoar? Faz sentido para vocês tudo isso que eu tô falando? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar a nossa prática? Faz sentido, muito bom. Se alguém quiser falar, só abre o microfone aí. Com certeza, faz muito sentido. Denise, faz muito sentido. A Aninha tá falando que a gente traz muita coisa do passado. Sim, gente. A gente traz muita coisa do passado. Vamos lá. Olha para a data de nascimento de cada uma de vocês. Olha para a data de nascimento de cada uma de vocês. Já faz todo esse tempo que a gente está aí, ó, carregando o nosso passado nas costas. Só que a gente traz esse passado de um jeito mal trabalhado, né? A gente joga ele para debaixo do tapete, a gente não quer lidar com ele, a gente acha que tá tudo bem, a gente passa uma borracha e finge que tá tudo bem, e não é bem assim. A gente precisa honrar e aceitar o nosso passado. A gente não precisa ficar cavocando o nosso passado. A gente não precisa ficar, né, buscando coisas lá no nosso passado para a gente sofrer. Não é isso. Ninguém tem que fazer isso. A gente só precisa respeitar que aquilo que a gente viveu. E que o nosso passado é só o nosso passado. Ele não vai definir quem a gente vai ser amanhã, porque quem define o que a gente é amanhã é o nosso presente. O problema é que no nosso presente, a gente está sempre preso no nosso passado. E enquanto a gente fica preso no nosso passado, o nosso passado continua definindo quem a gente vai ser no nosso futuro. E quando a gente consegue entender isso, a gente consegue aceitar isso, é uma liberdade dentro da gente. Né? O nosso passado não define quem a gente é, mas o nosso presente. Só que se a gente vive hoje no nosso presente, presa no nosso passado, é o nosso passado que está definindo o nosso futuro. Então a gente precisa trabalhar esse perdão. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Piriri pororó. Liberar tudo isso é um processo. Sim, é um processo. A gente não libera essas coisas do dia para a noite, a gente não muda do dia para a noite, a gente está evoluindo. E a gente está nesse mundo para quê? Se não para aprender, evoluir e crescer. Né? Para que a gente veio fazer aqui? A gente veio viver da melhor forma possível, a gente veio viver com amor, com abundância, com felicidade. Todo mundo veio aqui para seguir uma missão, que é ser feliz. E quando a gente enxerga que a gente tem que ser feliz e que a gente merece ser feliz, tudo muda ao nosso redor. Só que isso é um processo que vai durar a nossa vida inteira. Porque a gente até o nosso último suspiro, a gente vai estar evoluindo, a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar crescendo. A Débora está dizendo que é uma visão aberta em relação ao que a maioria pensa. Sim, Débora, é exatamente isso. Não é todo mundo que pensa desse jeito. E, infelizmente, é justamente por causa desse tipo de pensamento ainda fechado, ainda muitas crenças limitantes relacionadas ao perdão, à dificuldade de perdoar, à necessidade de sofrer,
que a vida é difícil, que a gente tem que penar para as coisas acontecerem na nossa vida, que justamente a gente se prende ao sofrimento. A gente se prende ao sofrimento. Quando a gente começa a entender que sofrer de cara é uma necessidade ali de pá, tem que sofrer. Por quê? Porra, eu acabei de perder um ente querido. Você acha que eu vou ficar feliz? Não, eu vou sofrer. Só que por quanto tempo eu vou arrastar esse sofrimento? Isso é uma escolha. Você decide. Você decide por quanto tempo você quer sofrer. A Dani tá dizendo que minha vida só começou a fluir levemente depois que comecei a desapegar de sentimentos e pensamentos ruins do passado. Perfeito. É isso mesmo. Se a gente... A Aninha tá dizendo que aprender a desapegar de sentimentos ruins, pensamentos ruins, está sendo um aprendizado para mim. Quero criar uma forma de pensar diferente, quero construir esse hábito. É um hábito, exatamente, é um hábito. A gente já veio crescendo há tanto tempo, olha para a idade de cada um, acreditando que a gente tem que deixar as coisas para baixo, que a gente tem que se vitimizar porque é mais fácil do que ser mais forte, exatamente. Aí a gente vai enfiando todo esse monte de crença e isso vai fechando, vai bloqueando a gente. E a gente não avança. Então, quando a gente começa a expandir a nossa consciência, quando a gente começa a se permitir se libertar dessas amarras, nossa vida vai mudando. E aí é aquilo, as pessoas ao nosso redor também vão vendo a nossa mudança e automaticamente eles vão mudando junto. E isso é mágico, gente. Eu falo pra Érica aqui, a Érica tá dando risada, gente, mas é verdade. Ela fala que eu faço macumba aqui com as coisas, mas não é nada disso, gente. É mágico, porque quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Justamente porque a gente começa a vibrar numa frequência positiva, a gente começa a atrair coisas boas para nossa vida. A abundância, o poder pessoal, a felicidade é direito de todo mundo. E tá aí. A gente só precisa pegar pra gente. Só que a gente não aprendeu a fazer isso. E é por isso que quando a gente busca processos de autoajuda, de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, de entendimento, de crescimento, de evolução, de espiritualidade, seja coach, seja psicologia, terapia, não importa o que seja, a gente vai se trabalhar, a gente vai olhar para dentro da gente e a gente vai se curar. Porque tá tudo aqui dentro. As feridas estão aqui dentro, as feridas não estão fora da gente. As feridas estão dentro da gente. E a gente precisa aprender a fechar cada uma delas. Porque daí para de sangrar. E quando para de sangrar, a gente começa a ter mais força para viver. Tá? Então, agora eu quero dizer para vocês 4 passinhos para a gente poder trabalhar o perdão. 4 passos. O primeiro passo é que a gente tem que ter clareza. Desculpa, são 3 passos, né? A gente tem que ter clareza. Clareza do que a gente não tá perdoando. Do porquê que a gente não tá perdoando. E principalmente de qual é o sentimento envolvido nessa falta de perdão. Tá? Tanto o sentimento que a pessoa te faz sentir, o sentimento que você mesmo sente daquilo tudo que aconteceu. Né? Porque às vezes, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu fui traída. No relacionamento eu fui traída. E eu não consigo perdoar o meu namorado. Por que eu não consigo perdoar ele? Porque tem vergonha envolvida. Porque eu me sinto envergonhada pelo que aconteceu. Tem raiva pelo que ele fez comigo, porque eu acho injusto. Tem sentimento de culpa, porque talvez eu possa estar dentro de mim pensando que eu não fui uma boa pessoa para ele, e aí ele foi lá e me traiu. Então tem culpa. Tem inferioridade, tem vitimização, tem vários sentimentos. E a gente precisa dar nome para esses sentimentos, porque senão a gente não consegue mudar as coisas, certo? Então é muito importante isso. O segundo ponto para a gente poder transformar essas emoções, esses sentimentos e conseguir perdoar é a gente entender de uma vez por todas na nossa cabeça que tudo acontece por um motivo, por uma razão. Tudo o que acontece, acontece por um motivo e por uma razão. Seja algo bom, seja algo não tão bom. Falamos disso na semana passada, retrasada, quando a gente fez o encontro lá da Seja a Sua Melhor Versão, justamente que a gente precisa começar a olhar para tudo que acontece na nossa vida e enxergar uma pequena pergunta. O que a vida está querendo me dizer com isso?
Porque sempre que acontece alguma tragédia na nossa vida, seja gigantesca ou seja um negocinho de nada, a gente sempre faz as perguntas erradas, que é, como que isso foi acontecer comigo de novo? Por que comigo? Por que não com fulano? Mas de novo na minha vida. Isso não é possível. O que eu fiz para merecer isso? Só comigo. Logo eu. A gente só faz as perguntas erradas. É. Olha o que a Débora disse sobre vitimizar. Ela é minha best friend. Ah, tá vendo? Tá vendo só? É isso aí. A gente sempre faz as benditas das perguntas erradas. Enquanto a gente não fizer as perguntas certas, a gente vai continuar encontrando respostas erradas. Quando a gente aconteceu o fato, eu também já falo isso faz bastante tempo. Não é o fato que me gera o problema, que me faz sentir mal. É como eu lido com aquilo que aconteceu. Controle emocional total. Quando acontece o problema, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é: o que eu preciso aprender com isso? Qual é a oportunidade que eu estou tendo de crescer com isso? Como eu posso evoluir? Como eu posso ser uma pessoa melhor apesar disso? O que talvez eu tenha que trabalhar em mim que eu não estou enxergando? O Cláudio disse uma coisa na semana retrasada que é muito importante, que quando acontece uma coisa ruim com ele, ele já logo se pergunta o que eu tenho que aprender para que isso não se repita de novo. E é isso mesmo, porque enquanto a gente não aprende, as coisas ficam se repetindo até a gente criar vergonha na cara e aprender e mudar aquilo. Então é muito importante a gente fazer a bendita da pergunta certa. O que a vida está querendo me dizer com isso? E aí, a gente precisa entender que, partindo desse princípio, tudo o que acontece com a gente não é bom nem é ruim. Porque bom e ruim é um significado que a gente dá para aquilo. É a gente que define se aquilo é bom ou ruim. Porque, olha só, meu carro foi roubado. O carro de vocês também foi roubado. Eu posso estar dando pulos de alegria. Porque meu carro foi roubado, tinha seguro, e agora eu vou comprar um carro novo. E eu tô feliz da vida. E vocês estão aí choramingando as pitangas porque o carro de vocês foi roubado, mas vocês também tinham seguro. Mas mesmo assim, vocês estão chorando, tristes, acabadas, a vida acabou porque roubaram meu carro, ó, porque comigo, esse mundo, quanta injustiça, esse governo, a falta de segurança. Vamos lá, vocês vão ficar 2 semanas choramingando as pitangas, vão ter que comprar outro carro do mesmo jeito, e quem atrasou a vida foi vocês. A minha vida vai para frente. Porque no dia seguinte eu já estou resolvendo o carro, eu estou com um carro novo, feliz, contente, passeando, me divertindo. O que aconteceu com vocês, o que aconteceu comigo, é a mesma coisa. Só muda a forma como cada um lida. E se a gente enxergar que vocês definiram que isso é ruim e que eu defini que isso é bom, percebe que não tem certo e não tem errado? Não tem bom, não tem ruim. Tudo que acontece, acontece por uma razão, acontece por um motivo. E quando a gente enfia isso na nossa cachola, nossa vida fica muito mais leve, de verdade. Gente, é muita leveza, é muita leveza. É como se a gente tirasse toneladas das nossas costas, quando a gente entende isso. Então, esse é o segundo passo para a gente poder perdoar. E o terceiro passo é justamente a gente encontrar as coisas positivas, encontrar as razões dos aprendizados. Quando a gente encontra, a gente de fato se permite dar um passo em direção ao perdão. Show? Show de bola? Acho que a Aninha tá aqui. Alguém caiu, não sei quem foi, mas tudo bem. Espero que volte rapidinho, porque agora a gente vai começar o exercício. E pra gente começar esse exercício, eu quero que vocês peguem a folha de vocês. Deixa eu compartilhar minha tela para eu explicar para vocês o que vocês têm que fazer. Queria que vocês dividissem a folha de vocês em 6 quadrantes, desse jeito assim, que tá aí. Tá todo mundo vendo? Quero que vocês dividam a tela aí, o papel de vocês.
Enquanto isso, eu vou achando uma musiquinha aqui pra gente poder ouvir. Vocês conseguem ouvir a música aí? Boa, legal. Se tiver muito alto, vocês me falem. Tá, deixa eu abaixar então. Obrigada. E eu quero que vocês, nesse primeiro quadrante, gente, eu quero que vocês escrevam exatamente quais foram os erros que você cometeu contra os outros. Tudo que vier na sua cabeça. É importante que vocês façam isso numa folha que vocês vão poder jogar fora depois, tá, gente? Esqueci de avisar isso. Então eu quero que vocês escrevam aí tudo o que vocês cometeram contra algumas pessoas. Pessoas que vocês magoaram, que vocês ofenderam, que vocês brigaram, que vocês traíram a confiança, que vocês machucaram, agrediram, sacanearam. Mais um minutinho aí. Todo mundo escreveu? Quem já escreveu o primeiro quadrante, eu quero que embaixo vocês escrevam quais são as emoções que vocês sentem em relação a isso. A isso que vocês cometeram contra o outro. Porque pode ser diferente. Porque foi a gente que cometeu contra o outro. E vocês estão fazendo aí, eu estou fazendo aqui também, tá? Escreve quais são as emoções.
Quem já acabou os erros cometidos contra os outros e as emoções, pode ir para o segundo quadrante, segunda coluna, que são os erros que os outros cometeram contra você. Tudo que fizeram de errado para você. E que você ainda não conseguiu perdoar. E se vier na tua cabeça e você achar que já perdoou, mas veio na cabeça, é porque não está perdoado. Então você escreve aí. Aí, gente, voltei. E aí, de novo, embaixo, vocês coloquem quais foram as emoções que vocês sentiram e sentem ainda em relação ao erro que o outro cometeu com você. Raiva, ira, vingança, tristeza. E aí, na terceira coluna, vocês colocam os erros que vocês cometeram com vocês mesmos. Tudo aquilo que você sabe que você precisa se perdoar. Em relação a essas pessoas que você causou problemas. Fracassos seus mesmos. Metas que você não conseguiu alcançar e que você se sente culpada. Porque você não conseguiu. Algo que você teve que desistir no meio do caminho. Crítica que você tem contra você mesma. Cobrança.
Um grande erro que às vezes a gente não enxerga e que a gente comete com a gente mesmo é se manter preso dentro do medo. O medo de tomar uma atitude. Às vezes a gente está precisando tomar uma atitude na nossa vida e a gente não toma porque a gente tem medo. E depois de um certo tempo, aquilo vai virando uma bola de neve, um problema tão maior que a gente tem que resolver de algum jeito. E se a gente tivesse tomado aquela atitude, a gente não teria sofrido tanto depois. E isso é um erro que a gente comete com a gente mesmo. Não nos ouvir, não nos escutar, não acreditar naquilo que a gente quer. Não batalhar pela gente. Não saber falar não. E aí, galera? Feito? Mais um minutinho aí para quem precisa. Legal. Agora, gente, eu quero que vocês olhem para esse papel que vocês escreveram
O meu tá aqui, ó. Também fiz. E eu quero que vocês vejam esses sentimentos. Olha para esses sentimentos, para essas emoções que vocês listaram. E eu quero que vocês sintam essa emoção e coloquem uma nota de 0 a 10. Escreve aqui embaixo o quanto você está sentindo essa emoção forte dentro de você. 0 é, tô sentindo muito pouco, e 10, tô sentindo muito. Galera, vocês travaram ou não? Caí de novo, né? Que estranho, nossa. Dificilmente acontece isso. Mas vamos lá. Quero que vocês leiam as emoções que vocês colocaram, os sentimentos, tá? Ah, doeu, não doeu não, tá? Desculpe, não doeu não. Pensem nessas emoções, sintam essas emoções e coloquem uma nota de 0 a 10 do quanto tá forte para vocês essas emoções. 0 é não tá forte e 10 é muito forte. Só escreve esse número aí no papel. Não na frente de cada uma. Dá um geralzão e coloca de 0 a 10 aí. E daí, se vocês quiserem escrever no chat aí para mim, só para eu acompanhar também aqui. Tudo 10. 10, tudo 10, isso aí. Eu também, meu deu 10 aqui também. Deu 10. Agora, a gente vai fazer um trabalho para a gente poder se libertar disso, tá? Vocês estão com o microfone desligado, ok? Se vocês quiserem dizer em voz alta, vocês podem dizer aí em voz alta. Se vocês quiserem falar em voz baixa, porque talvez tenha outras pessoas junto com vocês, pode ser em voz baixa também, não tem problema. O importante é você repetir isso que eu vou dizer, tá? Que seja aí no inconsciente de vocês, mas, enfim, repitam o que eu vou dizer, tá bom? Olhem para o papel de vocês. E a gente vai repetir. A gente vai repetir uma sequência, tá bom? Que funciona da seguinte forma: a gente vai dizer que sobre mim não há mais culpa nem ressentimento. Sobre mim não há mais culpa e nem ressentimento. E a gente vai dizer: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Que é uma técnica do Ho'oponopono de libertação emocional também, tá? Quem conhecer EFT e quiser fazer EFT junto, fique à vontade. Eu não vou fazer aqui porque algumas pessoas não conhecem. Então a gente vai seguir só com a técnica do Ho'oponopono e com a de libertação, ok? Então eu vou dizendo aqui e vocês repitam aí, porque é muito importante que vocês sintam isso dentro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que todo mundo feche os olhos, respira bem profundamente. Dá uma respirada bem profunda, sente o ar entrar e sair dos pulmões. Sente esse ar entrar, sente esse ar sair. Sente o seu pulmão encher de ar e se esvaziar. Vai sentindo a sua respiração. Vai sentindo a sua respiração. Vai sentindo sua respiração.
Vai relaxando o seu corpo, o seu pescoço. Vai se concentrando apenas no som da minha voz. Eu caí de novo. Peraí, gente, pausa aí. Senão, deixa eu ver um negócio aqui, só um minuto. Minha internet tá normal aqui, que droga. O sinal tá... Vamos torcer para não acontecer de novo. Se vocês estiverem no meio da meditação, gente, e eu cair, eu vou voltar na sequência. Vocês continuem com os olhos fechados e vão repetindo aquilo que a gente já vai estar repetindo, tá bom? Mas se mantenham, porque eu vou voltar, vai fazer o plim para vocês e vocês vão continuar me ouvindo, tá bom? Mas se mantenham. Então, de novo, todo mundo fecha os olhos. Sente a respiração. Sente o ar entrar e sair dos pulmões. Vai relaxando o corpo. Dá uma respiração bem profunda. Solta devagar o ar. Relaxa o seu pescoço. Relaxa seus olhos. Relaxa sua boca. Relaxa. Se conecta com a minha voz. E agora eu quero que você lembre de tudo que você escreveu nessa folha. Lembra tudo que você escreveu nessa folha que você precisa perdoar. Coisas com os outros, coisas que te fizeram, coisas com você mesmo. Lembra de tudo que você escreveu nessa folha. Tudo que precisa de perdão a partir de agora. Tudo isso está travando a sua vida. Tudo isso está impedindo você de viver a sua melhor versão. Agora eu quero que você diga assim: eu limpo em mim todas as memórias que me remetem a essas emoções ruins. Que eu sinto todas as vezes que eu me lembro desses fatos, dessas pessoas, dessas coisas que me aconteceram. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu limpo em mim todas as memórias que me remetem a esse sentimento de falta de perdão. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato.
se de alguma forma eu ofendi a sua família, os seus antepassados, com pensamentos, gestos, eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu sinto muito por permitir que essas memórias ruins se mantivessem na minha vida até o presente momento, se repetindo como um disco quebrado, travando a minha vida, travando a minha felicidade, a minha prosperidade, o meu poder pessoal. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. E quando eu digo eu sinto muito, eu sinto realmente pelo que eu fiz, pelo que fizeram contra mim e pelo que eu fiz comigo mesma. Eu fiz o melhor que eu podia fazer. Porque eu sei que a gente sempre faz o melhor que a gente pode fazer. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Quando eu digo que eu me perdoo, na verdade eu peço ajuda para que eu me perdoe e me ajude a te perdoar. Quando eu peço que me perdoe, eu peço para que eu me perdoe e me ajude a te perdoar. Quando eu digo que te amo, eu junto todas as forças que existem em mim para exercer um dos maiores sentimentos que existe: o amor. O amor verdadeiro e genuíno. E quando eu digo que sou grata, que sou grato, eu tiro todos os aprendizados com essa situação, com cada uma dessas situações. Eu sei que tudo que aconteceu aqui pode me servir de aprendizado. E eu tiro todos os aprendizados de cada uma dessas situações. Eu sei, com toda a minha força, que nada acontece por acaso. Que tudo tem uma razão de ser. E que sou eu que defino o que é bom ou ruim. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Eu limpo em mim todas as memórias que ainda me geram dificuldade em perdoar. Eu limpo em mim todas as memórias que ainda me bloqueiam e não me permitem ser a minha melhor versão. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grato. Eu perdoo cada uma dessas pessoas. E principalmente, eu me perdoo por qualquer coisa que eu precise me perdoar. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grata. Quando eu digo que te amo, eu digo que eu me amo acima de tudo. E por causa disso, eu escolho me libertar de qualquer prisão que eu tenha criado na minha vida.
Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Sou grata. Quando eu digo que sou grata, que sou grato, eu recolho todos os aprendizados. E quando digo que agradeço, é porque eu sei que isso me tornou quem eu sou hoje. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu escolho me libertar de todas essas memórias e transmutar tudo isso em luz, em paz e no mais genuíno amor. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. Eu amo todas as minhas memórias. Eu honro cada uma delas. E eu amo a possibilidade de poder me libertar de todas. E eu escolho, a partir de agora, me libertar de todas essas memórias que estão me causando dor e sofrimento. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grata. E agora eu quero que vocês deem uma respirada bem profunda. E eu quero que vocês sintam, de verdade, esse sentimento de perdão dentro de vocês. O quanto ele está mais forte agora, o quanto ele está diferente. Porque é importante que a gente perceba que isso é um passo. É um passo em direção àquilo que a gente está querendo dar. À liberdade que a gente está querendo ter emocional. Ao nosso controle emocional. E liberdade emocional e controle emocional nada mais é do que a gente começar a aprender a lidar com essas nossas emoções. E agora o que vocês precisam fazer é muito simples. Vocês vão pegar esse papel, vocês vão dobrar esse papel, e vocês vão imediatamente, a hora que a gente acabar aqui, não pode ser depois, ok? Porque toda a energia que vocês tinham, todos aqueles pensamentos que estavam na cabeça de vocês, dentro de vocês, estão nesse papel. Vocês precisam queimar este papel, ok? Então vai lá na cozinha, pega uma bacia, uma travessa de ferro, uma panela, queima este papel. E quando vocês estiverem queimando esse papel, vocês repitam. Travei? Quando vocês estiverem queimando esse papel, vocês repitam. Eu sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Só isso. Essas 4 palavras. Essas 4 palavras, gente, ela tem um poder gigantesco de mudar o estado vibracional de vocês e de todo mundo que está ao redor de vocês. Tá? Algumas da Érica e a Ana já fazem isso há um tempinho, principalmente a Érica já faz bastante. Ela percebeu o quanto isso já mudou bastante no dia a dia dela, né? Então, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana muito usada para essa parte de controle emocional, de a gente transmutar energias e tudo mais. Eu não sei se o Cláudio conhecia, que o Cláudio mexe com toda essa parte das energias vibracionais aí. E é muito importante que vocês queimem esse papel, ok? E aí queima até o final. Se ficar um pedacinho, taca fogo de novo, queima tudo. E aí vocês jogam em água corrente, tá bom? Pode ser da descarga, joga na pia. E eu tenho certeza que isso já vai dar uma grande leveza para vocês. E é uma técnica simples, né? É uma técnica que é só você escrever no papel aquilo que você está sentindo. E você dizer, pode ser descarga, é isso aí. Eu jogo geralmente no vaso sanitário mesmo, tá? Eu pego a travessa e jogo as cinzas na descarga, tá? Pode ser na pia. Se alguém quiser jogar no jardim também, não tem problema, em rio, não tem problema, tá? Fica a critério de vocês. O importante é vocês se livrarem disso. Não deixa isso parado. Ah, o Cláudio já conhecia. Que bom, Cláudio, que legal. Não pode queimar e dar descarga. Você tem que queimar. Pega uma travessa, pega esse papel desse tamanho, acende no fogo, deixa ele queimar aqui. Aí você coloca na travessa, espera ele queimar inteirinho. Se ficar um pedacinho, você taca fogo de novo. A hora que tiver toda a cinza nessa travessa,
você vai lá e vira a travessa na descarga, tá? O papel não pode ser jogado pela metade. É importante que você queime toda a energia. Não guardem esse papel, ok? Vocês colocaram aqui toda a carga emocional de vocês, ok? Então, vocês precisam queimar isso. Entendi, eu ia jogar na descarga de uma vez. Não, rasgar até funciona, mas não é tão eficaz quanto tacar fogo. Quando a gente está num evento que tem um monte de gente, a gente não vai tacar fogo, a gente rasga o papel. Mas queimar ajuda a transmutar a energia que está contida aqui, tá bom? Agora eu quero ouvir de vocês. Como é que tá? Travou muito, né? Puta que pariu, travou, gente. Eu não sei o que aconteceu, a minha internet não costuma travar. As meninas sabem, da outra vez não travou, dificilmente trava. Eu não sei o que aconteceu hoje. Exclusivamente travou um monte de vez. E eu quero ver como é que vai ficar a gravação disso, porque deve ter ficado toda picada. Quero ver como é que eu vou fazer para juntar. Temos que fazer de novo. A gente repete, ou quantas vezes vocês quiserem. Se vocês quiserem abrir o microfone e falar alguma coisa, eu queria saber de vocês como é que tá a emoção de vocês nesse sentido, se tá um pouquinho mais leve, se vocês sentem que de alguma forma deu uma aliviada, uma diminuída. O que vocês acham? Pode falar, gente. Fiquem à vontade. O microfone é de vocês. Alguém já conhecia essa técnica desse jeito? Ah, Lu, obrigada, Lu. Tá me escutando? Tá me escutando, Laura? Tamo sim. Fala, Cláudio. Não, é o seguinte, eu acho que ficou muito prejudicado. Eu também não sei se foi minha internet que estava com problema, porque cortou muito. Então eu perdi muita coisa, entendeu? Apesar de eu conhecer o Ho'oponopono, mas eu queria seguir a sequência também. Mas acho que ficou muito prejudicado. Não sei como é que o pessoal recebeu aí. A Érica também falou aqui que ficou bem travado. Travou muito para vocês também? E foi agora no final, né? No começo estava fluindo bem, né? Não estava travando. Não, acho que para mim foi tudo. Logo do início eu não conseguia acompanhar muito, não. Para vocês também, Aninha? Estava travando muito? Não, eu consegui ouvir só a sequência. Eu acho interessante você colocar as sequências das palavras para o pessoal, quando for queimar, né? É verdade, deixa eu colocar aqui. Eles já sabem o que falar na hora. E, assim, o que eu percebia com colocando, né, no papel tudo isso aqui, analisando as emoções, é que, como você, eu também tenho muita dificuldade de me perdoar. Então, quando eu coloquei aqui erros que cometi contra os outros, as minhas emoções foram muito fortes, porque fui eu que fiz, né? E quando eu fui para os erros que os outros cometeram contra mim, eu não sei se também já é uma coisa do trabalho que a gente vem fazendo, né? As emoções foram bem atenuadas, né? Já foram, assim, bem equilibradas. Como você pediu para colocar uma nota, eu nem coloquei nota alta, mas para as minhas emoções que eu cometi contra os outros, foi entre 5 e 9, né? Para você ter uma noção. Comigo, eu botei a seguinte observação, que eu sinto uma forte agitação para me desvencilhar de tudo isso. Então, eu não sinto uma emoção específica, eu só quero sair disso. Então, eu vejo de uma forma positiva, porque eu estou criando alguma coisa para sair disso. E essa é a energia que vai fazer com que eu cresça, né? E que eu me desvencilhe disso tudo aí. Eu achei bem bacana isso aqui, porque deu para eu mensurar aqui, de fato, onde eu tenho que ter mais atenção. Entendeu? Muito bom. Que bom, Aninha. Obrigada, gratidão. Seu processo está muito legal e tá sendo legal ver a sua evolução. Isso é muito legal, isso é muito bacana. A Débora e a Cris eu não conhecia. A Débora, pelo que eu entendi, é amiga da Érica, né? A Cris não, a Shirley. A Shirley eu não conhecia. Seja amiga. A Shirley é amiga da Ana. Ah, sejam bem-vindas, meninas. Ah, legal, legal. Esse Shirley que me deu aqui, eu vou falar Fedinho. Que bom, que bom. A Lu já fez processo comigo também. O Cláudio, a gente se trombou por aí, né, Cláudio?
Estamos virando parceiro de negócios, aí o Cláudio aqui. Mas a Érica está dizendo que, de fato, prejudicou e cortou. Gente, então, eu não sei o que aconteceu. E agora a internet está funcionando direitinho. É porque eu tenho que fazer outro desse, deve ser por isso. Eu marco outro dia para a gente fazer de novo essa técnica da libertação do perdão. E aí eu passo para vocês de novo. Mas que legal, que bom que vocês gostaram. Eu fico muito contente. Eu vou deixar a gravação lá. Na gravação não vai estar tão picado, porque a minha internet aqui não picou para mim. Então, vocês vão poder assistir de novo e aí eu mando o link para vocês. Tá? O que a Erika falou aqui? Mas... Confesso que eu preciso me perdoar e descobrir hoje o que eu descobri. Ah, Érica. Vamos trabalhar isso, dona Érica. Muito bom. Ô, Luara. Oi, Cláudia. E esse negócio deixa gravado aonde? Isso é gravado aonde? Eu deixo dentro do YouTube, no meu canal lá no YouTube. Daí eu mando o link para vocês. Fica num link disponível lá no YouTube. Tá joia. Tá? Aí vocês conseguem assistir. E aí eu vou juntar. Eu acho e que a conversa da semana passada também você mandou pra gente? Não, né? Vocês devem ter recebido um e-mail da semana passada, porque tá lá no YouTube também. Aí vocês vão ver lá, a hora que vocês verem esse, vai estar lá o da semana passada. A Lucilene tá falando que tá lá, que ela viu. Ok. Tá lá, sim. Ok, aí, beleza. Vocês conseguem assistir de novo. Agora, eu queria comentar um negócio, pode ser? Claro, fica à vontade, Cláudio. Porque é o seguinte, isso aí é uma conversa que talvez eu tenha que ter com você pessoalmente, mas eu queria jogar isso pro grupo, porque dentro da técnica que eu falei com você do CRP, a gente entende, essa coisa é coisa um pouco forte, entendeu? Mas é porque a gente tem que entender as coisas e passa por isso que você falou aí. Que a gente não tem que perdoar nada. Porque tudo é certo. Porque tudo é perfeito. Então, se você encarar tudo que passa na sua vida é perfeito, entendeu? Então, tudo que acontece com você é aprendizado, tudo que acontece com você tem um sentido. Então, é muito no sentido assim, de você encarar, né, as situações na sua vida dessa maneira. E aí ele falou assim, isso não tem perdão, porque toda a situação que você passou, e aí a gente pode pensar nas mais grotescas possíveis, tipo estupro, certo? Assassinato, ou alguém que faz alguma coisa. Então, e aí entra a lei de atração também, entendeu? Então, assim, isso é uma conversa que a gente tem que ter, que eu não acredito 100% nisso, porque o perdão, eu entendo que ele abre uma janela de comunicação com as pessoas. Entendeu? Então, assim, é um negócio pra gente poder conversar depois. De repente, eu queria até trocar uma ideia com você. Claro. Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque se a gente parar pra pensar que tudo que acontece tem uma razão de ser, é para algum aprendizado, é para algum crescimento, tudo que acontece é bom ou ruim, dependendo do que a gente definir, se é bom ou se é ruim, que é o que eu falei, né? A gente dá o significado. As coisas não têm significado, a não ser o significado que a gente dá para elas. Então, se a gente pensar que aquilo que aconteceu é ruim, ruim será. Se a gente entender que aquilo é bom por algum aspecto e a gente tirar o aprendizado disso, não tem certo, não tem errado. Tudo acontece na maior perfeição, que é o que o Cláudio está dizendo. E aí a gente não tem por que perdoar. Porque se o que acontece é perfeito, para que eu vou perdoar? Não tem razão de ser. Faz todo sentido isso. E aí, se a gente for para a lei da atração é exatamente essa. Eu atraio aquilo que eu estou vibrando. Se eu vibro coisas ruins, automaticamente eu atraio coisas ruins. Então, a responsabilidade é só minha, até por um assassinato que acontece, por uma doença, por algo muito ruim que eu estou passando naquele momento. Sou eu que estou atraindo aquilo para minha vida. Sou eu que estou atraindo aquilo para minha vida. Né? Então, se a gente partir desse pressuposto... Ai, minha internet. Voltou. Então, se a gente partir desse pressuposto de que sou eu que atraio isso para minha vida de acordo com aquilo que eu penso, automaticamente, se eu ficar vibrando em energias positivas, apenas no positivo, focando no bom, eu vou atrair somente coisas boas. E a minha vida vai dar um salto quântico.
E aí, né? Só que assim, uma coisa que eu esbarro um pouquinho nisso, até comentando com o Cláudio, é que às vezes a gente até quer vibrar na energia positiva, a gente até quer vibrar na energia positiva, a gente está querendo estar somente em harmonia com as coisas boas e tudo mais, né? Só que algumas coisas do nosso passado, se a gente não entende, se a gente não trabalha, né, e não coloca um ponto final naquilo de uma forma positiva, aquilo inconscientemente fica nos travando, né? E às vezes é meio inconsciente isso, sabe? É tipo o merecimento, né? Quem daqui adora ganhar presente? Todo mundo adora ganhar presente. Só que quem daqui, quando ganha um presente, diz: ah, não precisava se incomodar. Todo mundo gosta de ganhar presente. Mas na hora de ganhar o bendito do presente, você manda essa pra pessoa. Por quê? Porque no fundo, lá no fundo da gente, a gente não sabe lidar com o merecimento que a gente tem. E aí, por mais que a gente queira acreditar que a gente merece, que eu mereço uma vida melhor e que eu tenho que acreditar, pensar positivo, se a gente não vai lá no cerne da raiz trabalhar esse bendito merecimento, a gente não flui, as coisas não fluem. Eu era uma pessoa que, por exemplo, para alguém pagar a conta para mim, era um parto. Porque, tipo assim, era só faltava eu roubar a conta da pessoa e pagar para ela. Hoje em dia, depois que eu trabalhei isso dentro de mim, todo mundo paga as contas para mim. Juro, gente, eu vou almoçar, alguém paga a minha conta. Eu não sei, é mágico isso. Mas é justamente porque eu comecei a me permitir receber. Porque não adianta nada a gente só querer receber e a gente não saber receber. Então, é aí que eu travo um pouquinho, Cláudio, quando entra nessa coisa de a gente só pensar no positivo, só vibrar na frequência e seguir em frente. Alguns casos, algumas pessoas, não são todas as pessoas, tá? Tem muita gente que eu conheço que flui muito bem, colocando o passado para trás e seguindo em frente. A minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa que ela não gosta de ficar trabalhando o passado, mas ela não tem necessidade de trabalhar o passado. Ela muda a vida dela daqui para frente. Então ela tem uma facilidade de olhar para frente e seguir em frente. Eu já sou o contrário. Eu preciso voltar no passado, trabalhar o meu passado, aceitar, e aí eu jogo para frente e vou para frente. Então depende muito de como cada um lida com isso. Né? Tem que entender. Tanto que dentro de um processo de coaching, eu não faço o mesmo processo com todo mundo. Né? A Lucilene foi minha cliente, a Érica é minha cliente, a Aninha é minha cliente. Com cada uma a gente trabalhou de um jeito diferente. Justamente porque cada uma tem uma percepção, uma forma de lidar. Né? Então, por isso que eu não gosto muito de enraizar um método, é assim e tem que ser. Justamente porque cada um precisa ir trabalhando. Mas, gente, é verdade, isso que o Cláudio colocou, tá? Guarda na cabeça de vocês. Tudo que acontece é perfeito. Ponto. Acontece porque tem que acontecer. Às vezes, na hora, a gente não enxerga o lado bom. Mas depois de um tempo, a gente sempre enxerga. É tipo assim, a gente leva um pé na bunda. Aí, na hora, nosso mundo cai. A gente acha que a gente vai ficar sozinha pro resto da vida, que o mundo acabou. Passa 2 meses, a gente arruma um mozão bonitão, ou uma mozona bonitona, a gente olha e fala, graças a Deus acabou aquilo lá, porque se não tivesse acabado aquele, eu não estaria feliz agora. Só que a gente só enxerga o lado bom quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo mal, a gente não consegue enxergar o lado bom. Então, esse é o nosso desafio. É a gente, dentro da tormenta, dentro do furacão, saber parar, saber silenciar, saber olhar para dentro da gente, escutar dentro da gente, e aí sim, começar a mudar as coisas. Esse é o grande X da questão. Pra gente poder viver leve, feliz e contente. Gente, vocês gostaram? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Colocar mais alguma coisa? A Lucilene tá falando aqui que não sabemos receber. Isso é uma questão de crença? É. Questão de crença. Claudinho, love you too! É uma questão de crença sim, viu, Lu? Não saber receber, não merecer, são crenças. São crenças muito enraizadas. E banais, assim, depois que a gente descobre, elas são banais. Mas é aquilo que eu também sempre falo, gente.
O importante é a gente perceber. Porque eu dei, acho que esse exemplo, eu não sei para quem que foi que eu dei esse exemplo esses dias. O nosso cérebro, ele é como se fosse amiguinho sacana da escola. Sabe aquele amiguinho sacana que tá sempre... Ah, minha internet. Voltou. Amiguinho sacana da escola, que agora tá funcionando normal. Amiguinho sacana da escola, que tá sempre querendo te puxar o tapete. E aí, se você dá corda pra ele, ele vai te sacanear, ele vai te zoar, vai te chamar de gordinho, de feinho, vai te zoar, né? Se você entra na onda dele, ele para de te sacanear. Sabe, é como se o nosso cérebro, você mandasse uma mensagem pra ele assim, ó, eu tô te vendo, meu amigo, eu tô te vendo. Tô esperto com você aqui. Você tá falando isso, mas ó, tô aqui de olho. Eu sei que é só você querendo puxar meu tapete. Então a gente precisa aprender a lidar dessa forma. Como se ele fosse um amiguinho ali que só tá querendo sacanear a gente. E aí a gente vai tirando o poder dele e a gente vai conseguindo viver aí feliz e contente a nossa vida. Daquilo que a gente quer pra gente. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Senão encerramos por aqui. E eu adorei ter vocês aqui. Eu adoro esse encontro, gente, é muito legal. Eu espero que da próxima vez tenha mais gente. Chegamos a 12 pessoas hoje. Aí uma caiu, ficamos em 11. Eu quero ter essa sala lotada, de verdade. E vamos continuar os nossos bate-papos. E vamos juntar essa galera. Então, na segunda-feira que vem, não tem, nem na outra. Ah, o próximo tema que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Eu quero falar sobre pessoas e relacionamentos tóxicos. É um tema bem legal. Estou preparando um material bem bacana para a gente falar sobre relacionamentos e pessoas tóxicas. Então, na segunda-feira que vem não vai ter encontro, na próxima, tá bom? Porque como eu ainda estou com o meu grupo de coaching em grupo, é de segunda. Então, na segunda-feira eu tenho encontro com as meninas e aí na outra segunda eu faço encontro com vocês. Assim que acabar, a gente faz encontro toda segunda. Tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Gratidão por vocês estarem aqui. Shirley, seja bem-vinda. Eu espero você na próxima segunda. Débora também, seja muito bem-vinda. Tá bom? E qualquer dúvida, todo mundo tem meu contato. E é isso aí, tamo junto. Tá bom? Um beijo, gente. Gratidão, gratidão. Uma ótima semana para todos, que tá apenas começando. Tchau, gente.